Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu queria pedir para vocês, em princípio, paciência, porque essa semana está cheia de assuntos e nós vamos tratar deles todos nesse programa de hoje. Então, a gente vai falar, por exemplo, dessa decisão agora do Dallagnol de, vamos dizer assim, oficializar a sua carreira política, saindo do Ministério Público e provavelmente aderindo a algum partido, né? Vamos dizer assim, ele dá contornos finais da sua atuação política. Vamos falar também da chegada do Moro aí para filiação aí ao Podemos. Vamos falar do Ciro Gomes ameaçando não ser candidato ou não ser candidato pelo PDT, caso o partido mantenha os votos, ou parte do partido mantenha os votos na PEC dos precatórios. Vamos falar, obviamente, do turismo que o Bolsonaro fez pela Itália, da sua participação, assim, vamos dizer assim, brilhante e significativa na reunião do G20, o fato dele ter, por exemplo, se recusado aí a COP26, que obviamente não é um assunto que interessa ao mundo, tinha coisas mais importantes para fazer, andar pelas ruas da Itália, comer uma pizza, visitar os parentes, isso era mais importante do que a discussão da COP26. Vamos falar também da votação da PEC dos precatórios, qual os próximos passos, o que deve vir pela frente. Mas a gente vai começar este programa de hoje recebendo aqui um convidado, o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e nesse primeiro momento a gente vai discutir aqui um pouco justamente a COP26, essa reunião que o Bolsonaro resolveu cabular e gastar o dinheiro público de outra maneira, vamos dizer assim, de uma maneira mais interessante para ele. Bocuí, primeira coisa eu queria cumprimentá-lo, agradeço a sua presença aqui e boa noite. Boa noite, eu que agradeço, sou um admirador do trabalho de vocês, muito crítico, muito atualizado sempre, né? Então, é um grande prazer aqui debater uma questão tão importante como a COP, com um grupo tão crítico, tão esperto, né, nas questões políticas, ambientais e no contexto jornalístico geral, global. A honra é nossa e eu queria, obviamente, também cumprimentar aqui os colegas de cima da bancada. Vou começar por alguém que andava sumida aqui, andou dando umas escapadinhas aí, mas voltou, Thaís Reis Oliveira. O pessoal que, obviamente, toda semana perguntava por onde andava a Thaís. Eu inventava uma história para não dizer que você estava por aí. Como Bolsonaro, em vez de vir para o programa, você estava aí comendo uma Passeando. pizza, passeando e tal. E aí, Sérgio, tudo bem? Não estava. Aqui, em minha defesa, devo dizer que não estava comendo pizza, eu estava trabalhando muito, enfim, muitas horas, mas estou de volta aí. Obrigada pela recepção, pela companhia de todo mundo. Bocuí, seja bem-vindo. É isso. E também a gente tem aqui o Rodrigo Martins. Rodrigo. Olá, pessoal, boa noite. Ana Flávia Gussen, Ana Flávia. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos todos. E o Maurício Tusvol, do Rio de Janeiro. Maurício. Olá, todo mundo, boa noite. Bocuí, eu vou, obviamente, começar aqui por uma pergunta, como sempre, eu acabo fazendo aqui a pergunta mais genérica, para dar o pontapé aqui da discussão, e eu queria saber o seguinte: nesses primeiros momentos, as primeiras notícias que vêm da reunião da COP26, você está otimista ou pessimista em relação ao resultado desse encontro? Olha, eu tenho uma grande preocupação com as posições da China, né, e da Rússia nesse início de discussão por conta de uma questão que hoje aflige o mundo todo, que é a questão econômica. Então, muitos dos países, e mesmo os Estados Unidos fazem isso, eles não querem aderir totalmente a medidas que impliquem em reduzir sua capacidade de geração de renda, né? E isso é um problema, porque isso vai diretamente no sentido contrário da urgência que a questão climática representa, né? Então, eu acho que um dos grandes entraves nessa discussão pode ser as posições de retranca, né, da União Soviética, da Rússia, perdão, eu sou do tempo da União Soviética, e da China, e também dos Estados Unidos, porque uma coisa é o discurso do Biden e outra é a própria dinâmica econômica americana,
lastreada na Chevron e outras grandes companhias de petróleo, né, que tem todo o interesse, tem uma capacidade de influenciar politicamente os meios americanos, não só republicanos como democratas também, né? Então, eu acho que essa conjuntura ela está mais difícil do que a da Conferência de Paris, em 2015, e no Brasil, eu não preciso falar, né? O Brasil é alguma coisa à parte. O Brasil está fazendo uma figuração, enquanto, na verdade, ele não tem nenhuma predisposição concreta de avançar em termos de metas, né? Até mesmo porque todo o setor que controla hoje a economia brasileira é um setor primário, é um setor do agronegócio, então você tem aí uma pouca disposição de adotar medidas mais restritivas, mais civilizadas, eu diria, nesse momento. Bocui, em relação às discussões climáticas, né, sobretudo o que se passa nas COPs, né, como diria o poeta, é uma grande distância entre a intenção e o gesto, né? Os discursos, os compromissos, os engajamentos são sempre muito acima do que se faz na prática, né? Dessa vez não é diferente. Você citou a COP de Paris em 2015, né? Que eu não lembro que número foi essa COP, mas nós tivemos em 2009 a COP 15 em Copenhague, você se lembra? E naquela já dizíamos: ah, meu Deus, é para ontem, vai acabar o mundo se a gente não fizer agora. E, no entanto, quantos anos se passaram, né, de 2009 para cá, e quantas COPs se passaram também, de novo, passamos por Paris, quando o protocolo de Kyoto foi substituído pelo Acordo de Paris atual, e que, mais uma vez, houve esse mantra repetido, agora, de novo, quer dizer, não queria saber, na tua opinião, quais os avanços que, de fato, aconteceram nesses anos todos para você, e essas resistências, você citou, por exemplo, a indústria do petróleo, né, na matéria, né, que eu convido todos a lerem, que é a nossa capa, eu cito um estudo da London Economic, que fala que das 52 maiores empresas petrolíferas, só 2 têm plano ambiental assumido institucionalmente. E 7 negam ou ignoram, né, o que vem a ser o mesmo, o aquecimento global. Aqui você fala um pouco sobre isso. Essa resistência, né, o mundo real, ele vai superar a vontade política ou nós podemos ter esperança de que a coisa avance? Então, nós temos um mundo real, né, que é esse mundo que você coloca, que é um mundo onde essas indústrias, esses interesses ligados a combustíveis fósseis, eles estão imbricados na estrutura política dos países. Eles fazem parte do PIB desses países, né? E eles financiam políticos, né? Tem toda uma implicação que a gente conhece bem quando você tem um setor econômico muito forte num país, a gente viu isso com a Petrobras, ele tem naturalmente uma grande influência dentro da área de governo, né? Então, se a gente pensar que lá nos idos de 1980, o James Hansen, que era o climatologista da NASA, ele falou: olha, isso aqui vai acabar, vocês têm que dizer a verdade para a sociedade, né? Vocês têm que dizer da dimensão real do perigo que a gente corre e não fazer uma encenação cosmética, né? Desde aquela época, e depois da fala do Mikhail Gorbachev na Conferência das Nações Unidas de 1989, isso já estava muito claro. O que se desenhava era uma ameaça à paz global em função das alterações climáticas, né? Quer dizer, tudo isso foi dito, e foi dito há muito tempo. Agora, essa transformação, como transformar a economia, né? Tem aquela historinha do Hobbes, né, sobre o Estado Leviatã, o homem-lobo do homem. Você tem toda uma construção onde o interesse pelo lucro imediato é um interesse egoísta, não é? E ele não é fácil de ser domado. Então, quando nós falamos em economia verde, quando nós falamos de uma economia que ela tenha componentes socioambientais, que ela tenha perspectivas éticas, não é? Essa é a transformação real, né? Como é que a gente chega nesse estágio, né? E aí, o que realmente transforma, né, um planeta é você transformar as consciências, né, num nível que essa pressão possa ser definitiva para você fazer com que as grandes corporações elas sejam impulsionadas para essa transformação, né? Eu ainda não vejo esse momento pronto, né, do Zeitgeist, onde você tem as consciências prontas, preparadas para um salto de comportamento
porque passa por isso, por um salto de comportamento, né? E, por outro lado, você não tem uma disposição real dos estados, né, dos estados Leviatã, imbricados na sua economia, no seu PIB, de se livrarem das suas riquezas recheadas de carbono, né? Você veja o caso da Austrália, né? A Austrália é um país que depende da exploração do minério, do carvão. Então, como é que esses países vão se transformar? Como é que a gente transforma a Petrobras numa economia de energia limpa? Ela tem que começar ontem, né? Ela tem que começar a investir em outras formas de geração de energia e ir abandonando o petróleo, né? A gente sabe que os últimos leilões do petróleo no Brasil não houve sucesso, uma por conta da fragilidade ambiental e outra porque ninguém quer comprar a concessão de petróleo para mais 30 anos, porque isso é muito inseguro em termos de negócio, né? Então, o Brasil não achou compradores para essa exploração. Então, eu acho que essa dificuldade de transformar radicalmente a economia na velocidade que nós precisamos transformar para evitar o problema da emergência climática, porque é uma emergência, não é? Isso ainda não fecha. A gente não consegue fechar a velocidade da transformação com a necessidade da transformação, né? E aí, nós estamos ganhando um pouco de fôlego quando nós temos o Biden na história em vez do Trump, é claro, né? A gente tem aí uma visão muito mais progressista impulsionando. Nós temos a comunidade europeia, nós temos atores, né, que são hoje importantes, o próprio Reino Unido, mas, por outro lado, você tem ainda um grande número de países que não vão fazer essa lição de casa com muita facilidade. Então, o que é que eu antevejo nesse processo? A gente vai ter que caminhar para uma regulamentação tão dura, né, tão firme, isso é necessário, para que os países que não entrarem nessa jogada multilateral de fazer a lição de casa, eles tenham que ser penalizados pela emissão de carbono. Então, tem que ter um preço do custo de carbono, né, eu diria, da externalidade, ela tem que ser incorporada ao valor do produto, de forma que ela passe a ser uma recompensa real, né, para que você possa investir esse mesmo valor em tecnologias limpas. Então, me parece que o grande desafio hoje é conceber as externalidades, aquilo que sobra para a coisa pública, para o planeta, para o aquecimento global, e que as empresas lucram sem considerar, fazendo as contas de uma forma muito superficial, né? Eu acho que esse é o grande desafio, e essa pressão ela deve vir por um regramento do mercado internacional. Agora, eu não vejo ainda a possibilidade de uma transformação tão rápida nesse sentido. Eu acho que a humanidade, ela, na questão climática, vai um pouco aprender pela dor, né? Porque aí você tem uma outra pressão, que é de uma urgência que leva realmente a uma transformação mais eficaz. Bocuí, eu queria voltar um pouco na questão do agronegócio, né? Que tem uns colegas de profissão que estão na COP26, aí vaza uma foto, vaza outra, e lá no estande do Brasil tinha um logo grande lá, né, da CNA, né? E aí, pensando um pouco nisso, eu queria comentar 2 dados, né, que saíram essa semana. Um é que, na contramão do mundo, o Brasil aumentou em 9,5% a emissão de gases de efeito estufa durante a pandemia. Enquanto o mundo reduziu ali em torno de 7%, o Brasil aumentou, né? Isso tem muito a ver com o desmatamento também, né? A gente sabe que o Brasil, sob Bolsonaro, ele está passando por recorde de desmatamento, né? Foram paralisadas, por exemplo, as demarcações de terras indígenas. A gente tem garimpeiro, grileiro tendo acesso ao presidente da República. A gente tem uma redução orçamentária e de recursos humanos do ICMBio e do IBAMA, por exemplo, e outros estudos também apontam que 70% do metano liberado no Brasil vem do agronegócio. O que eu queria ouvir do senhor sobre isso? É muito simbólico
que, enquanto o Bolsonaro estava comendo pizza na Itália, dando voltinha, dialogando com fascista, a CNA ela fez da COP26 a grande vitrine dela, né? Inclusive chegou até, saiu na imprensa informação sobre isso, que a CNA confirmou que vai usar a COP26 como vitrine, e sem o protagonista, que é o próprio país, né, a nação, o agronegócio acabou se dando bem do ponto de vista do marketing, né? A gente sabe que tem o cuidado com o verde, a sustentabilidade, esse tipo de comprometimento, ele gera dinheiro também, né? E é do interesse do agronegócio ser tech, ser pop, né? Como a gente vê aí numa propaganda que dissemina muito. Eu quero ouvir do senhor o seguinte: dá para a gente confiar nessa retórica e com a entrada que o agronegócio, que a bancada ruralista tem dentro do governo, nas decisões de governo, se Bolsonaro se manter no poder, tudo isso que está sendo discutido na COP26 vai virar pó? Nós vamos voltar na primeira pergunta, né? Como é que você faz essa transformação de fato, né, real? Primeiro que o agronegócio não é uma coisa só, né? Você tem setores que são muito retrógrados, né? Os setores aos quais pertencia, por exemplo, o Ricardo Salles, né? Que é o típico exemplo, né? E você tem alguns setores que são mais progressistas, que entendem que para sobreviver no futuro, eles vão ter que passar por uma transformação, né? Um processo civilizado, né? Um processo de maior inserção no mercado internacional em função da regularidade, que eles não vão ter produtos recheados de carbono, né? Numa síntese, eu diria para você que nós estamos vivendo a República das Bananas, né? O Brasil, todo um setor primário, né, de extração de mineral ou de produção agrícola, sem muita preocupação com inovação, tecnologia e ciência, né? Essa dissociação desses setores, que é muito clara hoje, em função até do que nós conversávamos, me disse que a falta de investimento em ciência, tecnologia e informação, na perda do governo Bolsonaro nesse sentido, levou a um perfil de governo muito dissociado do conhecimento, né? E esse perfil dissociado do conhecimento, ele leva também a uma falta de uma engenharia social, de uma infraestrutura social que envolva não só a participação social, de você ter um pensamento mais progressista, mas você ter também políticas públicas lastreadas em conhecimento, né? Então, o Brasil não fez a lição de casa para construir essa infraestrutura de sustentabilidade. Ao contrário, o Brasil está mergulhando cada vez mais no ostracismo do ponto de vista do conhecimento, da ciência. Então, a pergunta isso é viável, é factível, né? Será que o agronegócio brasileiro vai fazer a lição de casa e nós vamos ter um setor progressista? Eu diria que, na conjuntura atual, não, né? Prova disso é a realidade. Então, se você pegar a Amazônia, né, o tipo de tratamento que se dá na questão do garimpo, da extração de madeira, da apropriação de terras, né, terras da União, para uso para especulação imobiliária e, posteriormente, para colocar gado lá, para o uso que foi feito no Cerrado de forma ilegal, que foi acompanhado pelos ingleses, e isso é absolutamente comprovável, foi rastreado. Os fatos demonstram que a realidade brasileira não é uma realidade voltada à sustentabilidade, não é? Então, em função dessa falta, dessa infraestrutura voltada à sustentabilidade e da falta de um regramento internacional mais duro, né, que penalize os setores que não estejam em conformidade, isso só se desenha hoje, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, nas restrições que começam agora com o Mercosul, mas ainda é um esboço, né? E tem que entender que esse tipo de reação contra os produtos brasileiros deveria ser muito maior do que hoje ocorre, se você considerar que tem outros mercados que querem tomar conta do processo. Então, eu diria que o mundo tem sido bastante complacente com o Brasil na questão do consumo. Isso se deve muito à China, que não tem
esse regramento muito claro, né? Se nós tivéssemos esses consumidores externos realmente prestando atenção nos recheios de carbono que eles estão consumindo com as exportações brasileiras, você teria certamente uma transformação muito mais rápida do perfil do agronegócio brasileiro, né? Então, eu acho que falta um pouco dessa pressão forte internacional, mas, assim, se nós tivermos que contar apenas com o setor do agronegócio, e eu tive a oportunidade de conviver durante 10 anos no Conselho Nacional do Meio Ambiente com as representações da indústria e do agronegócio na formulação de normativas ambientais, né? E esse é um ponto que eu queria colocar também. As normativas ambientais, as boas, que são infralegais, elas foram desmanteladas pelo governo Bolsonaro, né? Aí você tem que ter um regramento muito bom para a área agrícola, senão ela vai usar muito agrotóxico, como usa hoje, né? Você tem mil implicações, além da questão diretamente ligada ao aquecimento global. Você tem um estado mais selvagem, de uma economia que não, economia agrícola que ela não verifica qual é a externalidade que ela produz, né? Então, para sintetizar, com relação à sua pergunta, eu não tenho expectativa de que o Brasil adote um comportamento civilizado nessa área, se depender de uma autorregulamentação do setor. Bocurri, eu percebo uma certa dificuldade de uma ampla parcela da sociedade brasileira em entender a urgência, né, da crise climática, as consequências que ela tem. O Acordo de Paris, ele fixou a meta de manter o aumento da temperatura da Terra em até 1,5 graus Celsius no final do século, né? Pelo atual padrão de consumo, de queima de combustíveis fósseis e por aí vai, o IPCC estima que chegaremos ao final do século com mais de 5 graus. Passaríamos um ponto de não retorno, né? E o que é exatamente esse ponto de não retorno? Quais seriam as consequências práticas de não se fazer nada e a temperatura da Terra esquentar 5 graus em um século? Em outras palavras, é o caso, a sobrevivência humana, ela está em risco? Devo tomar um empréstimo, correr no banco e torrar todo o dinheiro como se não houvesse amanhã? Não. Pergunta difícil a sua, porque a ciência não consegue responder. O que o PCC diz é que acima de 2 graus, por exemplo, e aqui também o pessoal da área agrícola, acima de 2 graus em média, né, a partir do início da Revolução Industrial, você não consegue dimensionar qual seria o comportamento da área botânica, né? Por exemplo, das agriculturas, como é que isso vai se comportar. Quer dizer, existe um grau de imprevisibilidade que a ciência não consegue responder, não é? Mas nós temos algumas sinalizações muito fortes de que a vida vai se tornar insustentável. Por exemplo, o Brasil, na plataforma brasileira, hoje continental, da América do Sul, nós já temos um aquecimento, desde o período da Revolução Industrial, de 1,7 graus. Enquanto o mundo tem 1,1, nós estamos com 1,7. Por quê? Porque o Brasil é mais quente, é um país tropical, né? Você tem todo um outro clima nessa região. E isso já está provocando alguns efeitos, como, por exemplo, as áreas da Caatinga do Nordeste brasileiro, nós temos lá 4 regiões que já se transformaram de clima semiárido para árido, ou seja, já virou deserto, né? A região central do Brasil, que é a área de muito uso para agricultura, está passando por um processo de desertização. É interessante esse termo, porque quando você fala desertificação é quando você passa para um ecossistema de deserto. Agora, quando você desertiza, é transformar em árido, né? É o que nós estamos fazendo. Então, esses sinais, né, do clima, eles nos demonstram o seguinte, que todo esse espectro de problemas que a gente sofre esporadicamente a cada 20 anos, 30, 50 anos, de secas extremas, etc.,
tende a ser muito mais recorrente. Então, por exemplo, seca extrema era 1 a cada 50 anos, nós vamos ter 38 a cada 50 anos. Essa é a previsão do IPCC. Né? Agora, o que isso implica em termos de segurança alimentar? O que isso implica em termos de crise hídrica, né, para o Brasil? Essas respostas de como modelar, né, esse tipo de dificuldade a gente não tem. Mas se com 1,7 você já tem os rabubes no Brasil, que são essas tempestades de poeira no estado de São Paulo, que é uma coisa original de deserto, né? Se isso está acontecendo agora, você imagine com 4,5 graus, como estão dizendo alguns cientistas, que a gente não escapa de 4,5 graus para 2050. Né? O pior é que essa temperatura ela está aumentando à razão de 0,36 graus, quer dizer, menos 1/3 de grau, né, a cada 10 anos. Significa que o Brasil vai ter, em média, 2 graus a partir de 2030. Quando a gente remonta isso, a discussão de Paris, a discussão científica era: não podemos deixar passar de 1,5 graus, porque senão haverá uma intempestividade que a ciência não pode prever os malefícios. Né? Então, é bom entender que 1,5 graus previsto pela ciência é um valor que o Brasil já ultrapassou. Não é? E aí nós vamos ter, como um país tropical, mais incêndio, nós vamos ter mais secas, nós vamos ter mais problemas de ciclones, essa coisa de frio, calor. Eu acho que todo mundo está experimentando essa troca muito rápida de temperatura, né? Que não tinha. Eu me lembro quando eu era garoto, você tinha um dia que esfriava e aquilo se mantinha em todo o inverno, era uma coisa muito instável. Hoje não, você tem uma intempestividade, né? Então, a pergunta a humanidade pode suportar isso? O que a gente pode dizer sobre questões ecossistêmicas é que, por exemplo, a região da Amazônia não suporta, né? Você tem um ecossistema muito importante, úmido, que ele necessita dessa umidade para sobreviver. E se ele não sobreviver, ele se transforma em savana, né, em deserto, ele desertiza. E isso já está acontecendo. Nós estamos num ponto de quase irreversibilidade dessa região. Ela provê água para todo o continente sul-americano, importante até para formar a Bacia do Plata. Ou seja, se a gente tiver uma condição de envelhecimento da Amazônia, é o caos hídrico para a América do Sul. E tem uma outra questão que as pessoas não falam, mas sobre a qual os russos têm absoluta consciência. É que você tem, em todo o círculo polar ártico, uma grande quantidade de permafrost, que é material orgânico de outras eras, que ficou lá debaixo do gelo, está congelado, e a partir do momento que você vai aquecendo o planeta, a corrente do Golfo e outras correntes que caminham para o Ártico, elas vão aquecendo aquelas águas e degelando. E aí a luz do Sol penetra e você tem o escape de metano. Né? O que nós estamos fazendo como humanidade, na questão antropocêntrica, de você provocar pelo homem a emissão, é você acender um pavio que, se ele chegar no permafrost do Ártico, aí sim nós vamos ter bilhões de toneladas de gás de metano provocados pelo homem, mas nessa perspectiva de você criar uma condição para a liberação daquilo que está lá guardado e é natural, né? Então, quando a gente diz a possibilidade de uma questão catastrófica, quando James Hansen começou a falar disso, na década de 80, ele comparou a Terra com Vênus. Né? Ele falou que, num determinado momento, Vênus passou a um aquecimento até chegar acima de 300 graus. Né? Então, essa é a grande preocupação que a gente deve ter, porque é possível, do ponto de vista da física, que isso venha a ocorrer com um planeta como ocorreu com Vênus. Bocuí, pouco antes do início desta COP26, o G20 reforçou o compromisso de limitar o aquecimento global a um teto de 1,5 graus Celsius. A China não participou desse encontro e o presidente, e na COP, o Xi Jinping, se limitou até agora a enviar uma manifestação escrita, não há certeza se ele vai participar dessa COP. Diante de tanto ceticismo, de tanta incerteza em relação aos compromissos ambientais da China e do fato de que
nós não vamos alcançar essa meta sem o comprometimento da China, qual é o melhor acordo possível, o melhor acordo viável, a seu ver, que sairia dessa COP26? Olha, eu acho que a gente está passando por uma fase que é uma fase de atrito entre a China, a Rússia e os Estados Unidos, muito maior do que na época do Acordo de Paris. Isso é claro, hoje o antagonismo é maior. A China disputa, por exemplo, o fato de fazer uma monetarização do renminbi para a valoração do petróleo, né? Então, nós estamos numa troca, né, entre essas potências eu diria, os chineses um pouco que consideram que o Estado americano é um Estado que caminha para a falência, e eles querem assumir esse papel e o papel de ser a grande potência do futuro, inclusive com a sua moeda, né? Essa guerra, ela é uma coisa muito, muito transparente, né? Para quem acompanha sabe que isso é real. Então, como você pode domar esses dois dragões, né, os Estados Unidos e a China, para que isso se transforme num acordo onde o multilateralismo ele seja solidário, né? Como é que você faz essa transformação? Quase que impossível num cenário de disputa como esse, né? Eu acho que a China tem uma condição muito mais favorável de provocar transformações internas do que os Estados Unidos. Eu vou explicar por quê. Eu tive contato durante um bom tempo com comissões que vinham da China e visitavam a minha instituição, o PROAM, para saber como a gente agia, como ONG e tal. E a conversa que eu tive com prefeitos da China é que eles tinham um poder de comando que seria assemelhado, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a um gerente da CETESB, né? O prefeito poderia implementar a legislação, a normativa, e fechar a indústria, fazer uma série de pressões para transformação, que aqui no Brasil é muito difícil. Você entra num jogo de competências diversas que é bastante difícil. Eu não estou fazendo aqui uma apologia a um regime duro. Eu estou dizendo que num regime duro é mais fácil você transformar, porque simplesmente você determina e pronto, né? Então, eu acho que a China tem essa possibilidade de uma organização que lhe permita uma transição mais rápida, porque ela tem uma situação de comando-controle que é muito mais visível. Os Estados Unidos, não. Você tem uma situação complicadíssima para fazer uma operação normativa. Cada estado tem uma prerrogativa legislativa muito independente, a Federação Americana, tanto que na gestão do Trump, a Califórnia se insurgiu, disse aqui não, aqui nós não aceitamos isso, e manteve o seu próprio regramento, né? Então, existe uma série de conformações diferenciadas desses países que eu acho muito difícil que a gente consiga chegar a uma única forma de transformação. Mas eu acho que o momento atual, eu vejo essa disputa muito acirrada, inclusive por parte da própria OPEP e da proximidade com a Rússia. Eu acho que existe uma dificuldade muito maior na busca do consenso, né? Agora, o que me parece que está caminhando melhor nessa COP são os governos subnacionais. É interessante como isso pode estar ocorrendo, até pela necessidade de transformação, de você ter um perfil mais adequado à modernidade. Então, vários estados subnacionais estão avançando mais nessas negociações. Isso não é um fato com a China, por exemplo. A China, não, você não tem essa possibilidade de um governo mais descentralizado, né? Mas então eu vejo essas dificuldades. Eu acho que esses grandes acertos vão realmente ficar para o futuro, né? Não para o momento atual. O Bocoi, antes de fazer uma pergunta para você, eu queria fazer uma pergunta rapidamente para o Rodrigo. Eu queria saber o nome desse banco que você vai lá e diz o seguinte: o mundo está acabando, tem um aquecimento global, me empresta um dinheiro aí que eu vou gastar tudo agora. Qual é o banco, Rodrigo? Diga o nome aí. Não, mas a questão era se eles estão convencidos disso ou não, né? Porque se eles não estão convencidos disso... A agiotagem, eu acho que faz esse tipo de eu vou lá, né, aí. falando, ó, o que você tem aí, né? Mas, Bocoi, deixa eu fazer uma observação. Esse é o risco do catastroficismo, né? Eu tomo muito cuidado para não ser catastrófico por esse motivo. Eu sempre coloco na possibilidade de haver um acordo. Mas se você for para o catastroficismo, vamos gastar tudo que a gente tem hoje, né? Porque
vai fazer o quê, né? No nosso caso aqui do pessoal da redação, a sorte é que ninguém tem nada para gastar. Então, aqui está tem que pedir empréstimo, essa é a realidade. Procurar o AJ mais próximo. Pagar em gatos. Eu queria que você comentasse a participação do Brasil. Quer dizer, você teve essa oferta, vamos dizer assim, um tanto quanto mequetrefe, de fazer corte de 50% das emissões num determinado período, sem ter apresentado qual era o comparativo, qual é a base. Eu queria que você localizasse um pouco essa participação brasileira nesse momento, em comparação com outras participações que o Brasil teve. Você diria que este é o momento mais triste e vexaminoso da participação brasileira nesses fóruns do meio ambiente? Incomparavelmente porque você enfrenta dois problemas. Um é a perda de toda a infraestrutura social que poderia levar a isso, inclusive do Itamaraty, né? O papel que o Itamaraty tinha nessas negociações era fundamental, né? E havia uma questão ética envolvida, havia uma preocupação muito forte, e hoje você tem o Itamaraty bastante controlado pelo Executivo Federal, né? Por outro lado, você tem um Legislativo Nacional controlado pelo Centrão também, vivendo de favor das questões do federal. E, por outro lado, você tem ainda resistindo uma certa magistratura que não tem todo o poder que nós gostaríamos que tivesse no sentido do bem, né? Mas também tem as suas dificuldades aí. Vide os processos da Amazônia, que você não tem sentença de recuperação, né? A quem desmatou tem que recuperar. Se você tivesse aí uma atuação muito firme do judiciário, a gente não estaria na situação tão difícil hoje. Bom, então, esse quadro que se desenha hoje do Brasil, numa representação internacional, ele passa, Sérgio, pelo pior problema que tem, que é a figuração, que é o faz de conta, né? Então, se nos outros anos você tinha uma participação brasileira, onde tinha uma figura do Itamaraty, da diplomacia brasileira, mais tradicional, mais seguindo a sua história, isso era importante, porque havia uma ética desse compromisso, né, do que se diz e do que se faz, e, por outro lado, você tinha um Ministério do Meio Ambiente estruturado, né, não como nós gostaríamos, mas ele tinha uma estrutura, né? Você tinha outros atores também que pressionavam, como, por exemplo, o próprio Legislativo, né, federal, era uma composição diferente da que nós temos hoje. Você tem um deputado com perfil de sustentabilidade para 3 que não tem, né? Então, isso é muito complicado. Quando você observa as votações, isso fica claro, né? Então, o que é que faz hoje dessa representação brasileira a pior que o Brasil já teve? Porque se dissociou da ciência, porque essa representação, ela abriga um enorme conflito de interesses, porque o agronegócio está em peso lá, está advogando em causa própria e vai obstacularizar, se for o caso, aquilo que não interessa. Só assinou o acordo de Betano porque houve uma pressão grande dos americanos, mas a posição brasileira interna entre os ministérios era de não assinar, né? Então, eu diria que a gente enfrenta o retrocesso e, além do retrocesso, a gente enfrenta a figuração, né? Essa é uma combinação explosiva do ponto de vista diplomático, né? Porque você tem um negacionismo que se traveste, né? É disfarçado. Não há nada pior de se lidar do que alguma coisa desse tipo. Eu acho que, numa negociação, quando você entra com um interlocutor dessas condições que o Brasil tem hoje, a negociação está fadada ao insucesso, né? Não tem como você imaginar que é possível fazer diplomacia numa conjuntura dessa. O Walter Silva, que está nos assistindo, Maurício, só fazer essa pergunta aqui, desculpe. O Walter Silva, que está nos acompanhando, a gente falou aqui bastante do agronegócio, ele pergunta o seguinte: a reforma agrária ajudaria a conter na verdade, ajudaria o mundo a caminhar para uma situação de contenção do aquecimento global? Eu volto naquela antiga frase do ambientalismo, small is beautiful, né? O pequeno
ele é bonito, porque você tem dentro da reforma agrária, você tem setores que são muito preocupados com a agricultura sustentável, com a agroecologia, né? Então, isso poderia ser uma saída fantástica para o Brasil, no sentido de implementar um modelo de sustentabilidade no campo, né? O que acontece com as grandes corporações é que você tem toda essa engenharia que é de massa, e aí você tem muita aplicação de agrotóxicos, você tem muita pecuária extensiva, tudo que é extensivo do ponto de vista ambiental, seja pecuária, seja plantações, você tem impactos seríssimos para os ecossistemas, porque você acaba com a biodiversidade, você acaba com os recursos hídricos, você envenena água subterrânea, ou seja, você provoca malefícios que depois, para consertar, é muito difícil, né? Então, uma reforma agrária feita de uma forma consciente, não é? Feita de uma forma responsável, seria uma grande saída para o Brasil, né? Eu acho que nós temos essa grande falta de pensar que tem que integrar a população ao modelo de desenvolvimento, né? E outra, integrar as populações ao campo, né? Porque quando a gente imagina que você vai abrigar todo mundo, essa imensa população de cidades no futuro, é uma questão absolutamente insustentável, né? E é o sinal do antropoceno, né? Você ter a intensificação de atividades humanas, potencialmente mais fortes do que nas outras eras. Você tem tudo isso concentrado por uma questão de logística e uma questão também de sobrevivência em pequenos espaços, ou seja, você vai construindo cidades insustentáveis, enormes, insalubres, não é? Então, esse modelo, ele realmente não é nada próximo da sustentabilidade. Você teria que ter uma forma de ocupação territorial muito melhor planejada, e eu acho que a perspectiva de uma reforma agrária poderia dar uma grande saída para isso. Bem, a gente está aqui já, precisa passar para outros assuntos aqui do programa. Maurício, você tem uma pergunta? Essa vai ser a última pergunta da rodada. A gente também precisa deixar o Bocuí tocar a vida, fazer outras coisas aí mais importantes que ficar aqui conversando com a gente. Então, Maurício. Bocuí, acho que a gente já falou bem dos vários setores, né, que estão envolvidos na discussão ambiental. Você falou agora das grandes corporações, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente chama hoje de greenwash, né? Que é o discurso verde, né? Se os líderes globais eles estão a passos lentos, né, adotando as medidas ambientais necessárias, a publicidade, a propaganda, as empresas já estão a 200% com esse discurso, né? Aí a gente vê hoje empresa que eles matam o ecossistema dizendo, não, os produtos são retirados da natureza, ou então uma outra fala, compra essa chuteira aqui, ou então essa calça jeans que você vai estar contribuindo, que vai plantar 1000 árvores não sei aonde, quando na verdade eles pagam 10 centavos de dólar para a criança fazer essa calça no país da Ásia. Quer dizer, essas várias contradições, elas são escondidas, né, por esse chamado greenwash, que é uma grande fake news, né? A gente fala tanto de fake news, né? O que você fala sobre isso? Para a gente avançar nessa consciência ambiental, né? Tanto a população, né? Esse zeitgeist que você falou, como também os líderes, você acha que é preciso acabar com essa falsa propaganda verde que começa a dominar o mundo? Eu acho que nós temos que buscar a verdade, né? E aí nós temos que implementar um sistema de rastreabilidade, né? Nós temos que saber para onde vai o dinheiro, né? O dinheiro ele corre para que lado, né? O Banco Mundial, por exemplo, ele tem 60 e poucos por cento voltados à insustentabilidade e 40% voltados à sustentabilidade, combustíveis fósseis, essa coisa toda. Na questão das empresas, né, do que você coloca no greenwash, a primeira questão tem que acabar com os paraísos fiscais, porque os paraísos fiscais, eles aportam capitais que eles não têm nenhum compromisso ético, né? Você pega os navios pesqueiros aí, que estão aí fazendo pesca predatória, grande parte deles são financiados dos piratas, né, daqueles que fazem a predação, são financiados por capital que não tem digital, né? Por quê? Porque não tem que responder à sociedade, né? Eu acho que esse é o problema, acabar com essa coisa do capital que não tem responsabilidade social. Essa é a primeira questão. A segunda é você ter um processo de transparência, de rastreabilidade
de acesso à informação, de certificação que permita à sociedade auditar isso que você coloca. Porque senão é muito fácil. Eu ganho muito dinheiro fazendo um monte de bobagens e pego o X desse capital aí e invisto em vitrine verde, né, em maquiagem verde. É a coisa do greenwashing, quer dizer, eu pinto o meu produto de verde, que não tem de verde, não tem nada, né? Um exemplo disso é hoje a proposta do governo de um Brasil verde, de uma economia verde. De que forma vai construir isso? Né? Do jeito, quais são os instrumentos que você vai aplicar? De gestão participativa, de advocacy, de transparência, de certificação científica, de construção de política pública. Né? Então, essa questão é a que se coloca, quer dizer, não é o que se diz, mas é o que se faz, é a verdade. E aí tem que se aplicar mecanismos de transparência, né? Eu acho que esse é o ponto da qualidade dessa informação. Até fica aqui um elogio ao trabalho de vocês, viu, Sérgio, dessa questão de dizer a realidade, de dizer uma coisa próxima da verdade, para esclarecer as consciências, né? Se não for isso, a gente não transforma, né? A única forma de transformar é pela verdade. Corre, antes que o Sérgio interrompa, só queria que o senhor esclarecesse um ponto. Eu vi muitos ambientalistas dizendo que o governo brasileiro promoveu uma espécie de pedalada do carbono ao apresentar sua meta de redução de emissões. Isso porque, anteriormente, ele havia feito uma distorção, um cálculo para baixo, baseado em estudos antigos. É isso mesmo? É isso mesmo. O relatório de 2005 subestimava, né, emissões, e o de 2020 ele era mais realista. Então, quando você toma por base uma plataforma equivocada, você vai ter um resultado falso, né? E o Brasil, nessa conta errada que fez, ele subestimou 400 milhões de toneladas de carbono, né? Agora, eu queria dizer o seguinte, mesmo essa conta que o Brasil faz hoje, nós temos cientistas dizendo que o Brasil está subestimando as emissões da Amazônia, né? E ela pode ter o dobro. Tem cientistas dizendo que os Estados Unidos estão subestimando em 90% as emissões de combustíveis fósseis, né? Então, essa averiguação da real condição de emissão, ela tem que ser prioridade zero, né? Senão você não consegue estabelecer metas de redução, né? Então, para responder a sua pergunta, foi vergonhoso isso, porque o Brasil criou uma falsa resposta, né? Ele subestimou, e às portas da conferência ele voltou ao número anterior, dizendo que estava sendo ambicioso, mais ambicioso. Quando, na verdade, ele só retomou o que ele prometeu no Acordo de Paris, não teve nada de ambição, né? Então, esse tipo de jogada desqualifica o país, né? Desqualifica a ciência, aqueles que estão fazendo esse tipo de conta, essa tabuada que é completamente dissociada da realidade. Bocuí, eu só queria dizer que eu acho que você não entendeu a proposta do governo Bolsonaro de um Brasil verde. Na verdade, faltou completar, provavelmente é um Brasil verde oliva, que a gente já está vivendo. Bocuí, eu queria agradecer bastante. Sérgio, tem muitos tons de verde. Né? É isso. Bocuí, eu queria agradecer a sua presença, foi, obviamente, muito esclarecedora, brilhante como sempre didática. As portas estão abertas. Antes de você ir embora, eu só queria que você assistisse com a gente aí um pequeno trecho da declaração da Chai Suruí, que abriu a conferência da COP26, uma indígena brasileira, que depois foi até criticada pelo Bolsonaro, porque foi lá falar mal do Brasil. Veja bem, já foi lá falar mal do Brasil. Como é que pode se imaginar alguém falar mal do Brasil nesse momento? A Chai Suruí fez isso, mas antes de tudo eu queria te agradecer, despedir aqui e também deixo aberto a todo mundo para fazer as despedidas. Volte sempre. Obrigado pela atenção. Pode ser. Obrigado, Bocuí. Gente, só queria lembrar, antes da despedida do Bocuí, a partir do dia 10, a Carta Capital coordena um seminário sobre mudanças climáticas, com a participação do PROAM, Instituto comandado pelo Bocuí, e uma série de climatologistas, especialistas
nesse tema. Vai ser uma conversa riquíssima, eu espero todo mundo participando com a gente. Dia 10 acontece o primeiro e a partir dali 1 por semana até o início de dezembro. Webinar gratuito e ainda ganha um e-book e uma assinatura de Carta Capital por 30 dias. Bom. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. My name is Chai Surui. I'm 1 in 24, but my people have been living in the Amazon rainforest at least 6,000 years. Today, the climate is warming, the animals are disappearing, the rivers are dying, and our plants don't flower like they did before. The earth is speaking. She tells us that we have no more time. We need a different path, and with bold and global changes. It's not 2030 or 2050, it's now. While you are closing your eyes to reality, the land defender Ariel Wewawau, my friend since I was a kid, was murdered for protecting the forest. Indigenous peoples are in the front line of the climate emergency, and we must be at the center of the decisions happening here. Bem, a gente teve essa discussão agora com o Carlos Bocuí, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Esse tema da COP26, do aquecimento global, é o tema da nossa capa, o Cacá vai mostrar aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa discussão, ela para mim foi muito clara. A gente vai aproveitar agora para entrar em alguns outros assuntos aqui. Na verdade, nós temos 3 assuntos, vamos dizer assim, que movimentaram a política nesses últimos dias. Primeiro, um fato que já se sabia, mas que agora tomou os contornos aí. O Cacá até também depois pode nos mostrar aí a peça criada pelo Podemos, uma peça bonita, assim, lembra um pouco aquelas coisas de presidentes americanos, que é a filiação do Moro ao Podemos. Também tivemos hoje a notícia de que o Dallagnol, o procurador Deltan Dallagnol, está deixando o Ministério Público para ingressar na política. Quer dizer, na verdade, ele passará a fazer política em outro lugar, talvez no lugar devido, que é num partido político. E, por fim, nós tivemos aí essa ameaça do Ciro Gomes de suspender a sua pré-candidatura caso os deputados do PDT que votaram a favor da PEC dos precatórios, essa que vai liberar dinheiro para o Auxílio Brasil, mas também vai liberar dinheiro para as emendas parlamentares de interesse do Centrão, e essa fatia é bem mais significativa do que o dinheiro que vai para o Auxílio Brasil. Tivemos essa ameaça do Ciro e veremos as consequências nos próximos dias. Então, nós temos esses 3 pontos. Eu queria começar aqui com a Thaís. Thaís, se te surpreende essa decisão do Dallagnol e se de alguma forma surpreende, e se você acha que ele tem aí quais as chances eleitorais que hoje o Dallagnol tem, imaginando, lembrar só um fato aqui, que obviamente a Operação Lava Jato está em baixa, já não vive seus momentos de glória. A gente viu recentemente uma reportagem dizendo que a Polícia Federal hoje em dia, até nas operações ligadas à Lava Jato, já esconde o nome da operação, ela já não é mais um produto de marketing. Então eu queria entender um pouco na sua opinião, desse time do Dallagnol agora ter, na verdade, se transformado no que ele sempre foi, que é um político. Sim, de fato, vai fazer agora o que tudo indica, política na política. O timing não me surpreende, Sérgio, porque ele aproveita o burburinho da filiação, da confirmação da filiação do Sérgio Moro ao Podemos. A decisão não me surpreende tampouco. E tem uma coisa que eu já repeti algumas vezes aqui sobre o Moro, mas eu acho que vale também para o Dallagnol, é que sem a caneta, sem o poder de uma instituição, sem o poder de deliberar, eles são 2 pessoas que têm pouco poder. Então, o Sérgio Moro não podendo voltar à magistratura e não atuando como ministro, num cargo político não eletivo, tem pouco poder de mobilizar pautas, de mobilizar parte dessa
militância que ainda apoia a Lava Jato, isso vale também para o Deltan. Sem o MP e sem uma outra instituição por trás, o discurso dele é muito fraco, então não me surpreende que ele vá buscar agora uma guarida na política. Muita gente tem minimizado as chances de ele conseguir, de fato, se eleger, lembrando dessa... Eu acho que não é nem arranhado, né, mas que provocou uma debacle na imagem do Dallagnol, a imagem da Operação Lava Jato está muito desgastada, mas vale lembrar que o domicílio eleitoral do Dallagnol é o Paraná, e o Paraná apoia ainda a Lava Jato, é um estado conservador, um estado que ainda mantém esse apoio à Lava Jato forte, embora não como antes, já não é mais a República de Curitiba, mas eu acho que se ele disputar um cargo eletivo ao Senado, à Câmara dos Deputados, nesse estado ele tem chance sim de vencer. Ainda acho que a imagem do Dallagnol como pessoa não está tão prejudicada, não está tão chamuscada quanto a imagem do Sérgio Moro, por conta dessa passagem pelo governo Bolsonaro e por conta de ele ser de fato o juiz, né? Eu queria também ouvir o Rodrigo e a Ana Flávia e o Maurício. Eu só queria, antes dar a minha opinião aqui, que na verdade eu queria chamar atentar para um aspecto, é o seguinte, é que agora o Moro e o Dallagnol vão buscar também uma guarida no foro privilegiado, né? Na defesa que tem parlamentar. Veja bem, eles que queriam, nas 10 medidas anticorrupção e outras medidas, acabar com o foro privilegiado, agora vão se esconder lá. Também, para mim, há nesse movimento também uma tentativa de se proteger do que poderia vir pela frente. Se, por exemplo, o clima político no Brasil mudar, se o Lula for eleito, se você tiver outras figuras no comando da Procuradoria-Geral, no comando do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, se esse feitiço não viraria contra eles. Então, me parece também uma espécie de uma busca de proteção. Antes de eu passar para os outros, Thaís, eu só queria perguntar para você novamente se você tem alguma informação. Você acha que o Dallagnol se candidataria onde? Deputado estadual, federal? Onde você acha que ele deve buscar aí um... Olha, eu não tenho informações apuradas a esse respeito, mas a julgar pelas mensagens que a Operação Spoofing e a Vaza Jato captaram e da maneira com que o Dallagnol se porta, eu não o vejo disputando um cargo estadual. Eu acho que ele vai ser pelo menos deputado federal e, eventualmente, talvez senador pelo Paraná. A minha aposta é de que ele vá se candidatar ao Senado. Tem essa questão também que dizem o mesmo do Moro, né? E, aliás, cria-se um problema, porque o Álvaro Dias, por exemplo, que é do Podemos, é um senador que é reeleito já há muitos e muitos mandatos pelo Paraná, é um lavajatista, é um defensor dessa agenda, né? Então, ali vai criar um certo congestionamento nessa área. Não sabemos ainda para qual partido o Dallagnol vai, mas é possível que ele siga ali o caminho do amigo também, né? Precisa ver quais as ofertas que ele vai receber. Mas, Rodrigo, o que você acha dessa dupla Moro-Dallagnol na política? Olha, eu acho que, curiosamente, a manchete que mais foi direto ao ponto foi de um blog satírico, sensacionalista, que anunciou que Moro e Dallagnol anunciaram que pretendem participar das eleições pela segunda vez. Por quê? Nas eleições passadas eles já participaram, né, eles já influenciaram as eleições, inclusive vazando trechos de delação, tornando público trechos de delação que eles sabiam ser uma delação falsa, no caso do Palocci, às vésperas do primeiro turno das eleições. Eles atuaram como cabo eleitoral de Bolsonaro e, no caso específico do Moro, esse cabo eleitoral acabou premiado como ministro da Justiça. A gente precisa deixar muito claro isso. Eles sempre tiveram uma atuação política, né? E é curioso como setores da mídia de repente, tomaram consciência disso após as revelações da Vaza Jato, mas não achavam estranho quando o Moro se encontrava com políticos de partidos específicos, quando ele era visto aos risos com Aécio Neves, quando participava de convescotes com Michel Temer, né, quando abraçava Rodrigo Maia. Essa atuação política do Sérgio Moro sempre foi explícita enquanto ele ainda era juiz,
mas a maior parte da mídia brasileira fechava os olhos, né? Então, assim, eu acredito que agora sim eles estão no local adequado para fazer política, né, que é a política partidária propriamente dita. O judiciário não é o espaço adequado para se fazer política. E agora, eu sinceramente acho que se eles disputarem cargos majoritários, as chances deles são reduzidas, né? Seja a intenção do Moro de se candidatar à presidência da República ou ao Senado, ou a intenção do Dallagnol de se candidatar ao Senado, eu não acredito que eles vão lograr êxito, né? E vejo muito mais o Dallagnol assegurando uma vaga de deputado federal, porque aí sim ele tem condições de garantir essa vaga, até mesmo para se proteger das acusações que podem vir contra ele. Afinal de contas, restou mais do que comprovado pelos diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que ele atuou de forma ilegal ao longo da Lava Jato, né? Ele combinou ações com o Moro, com o juiz do caso. Ele promoveu uma verdadeira caçada ao Lula, né? Ele primeiro elegeu o alvo, o culpado, para depois arrumar alguma coisa que atribuísse a culpa. Isso está muito claro nos diálogos da Lava Jato. Cooperação com autoridades estrangeiras ao arrepio da lei, sem ter feito mediação pelo Ministério da Justiça, né? Então, assim, são coisas muito graves que foram tratadas de forma leniente por parte do Supremo Tribunal Federal, mas que, eventualmente, podem vir numa mudança de clima, né, a representar uma ameaça concreta de responsabilização desses procuradores da Lava Jato que agiram de forma política e do próprio ex-juiz Sérgio Moro, agora um filiado do Podemos, um partido que tem a mesma estatura que ele. O senador pergunta aqui, mas quem vai financiar esses palhaços? Financiamento para palhaço não falta. Fundo partidário eleitoral. O que mais tem. Senador, fica tranquilo. Não, de qualquer forma, o Podemos vai apostar certamente no Sérgio Moro. Agora, o Ana Flávia, o Sérgio Moro, vamos dizer assim, foi recebido aí, chegou aí mais pedradas do que tudo, né? Teve esse episódio lá do aeroporto em que ele foi vaiado. Agora, a gente teve hoje uma divulgação de um outro momento também crucial, que foi o depoimento do Bolsonaro naquele inquérito que investiga a interferência do próprio Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos só relembrar o caso aí para quem não se lembra. O Moro saiu do governo dizendo que o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal para os interesses seus e dos seus filhos. Aí tivemos a divulgação daquela reunião fatídica e famosa reunião de 22 de abril de 2019, em que o Bolsonaro fala, vou trocar o chefe da segurança, blá, blá, blá. Aquilo deu esse inquérito. O inquérito ficou ali mais ou menos natimorto por algum tempo, esfriando, estava na geladeira. Finalmente foi ordenado que a Polícia Federal ouvisse o Bolsonaro foi ouvido, o juiz Alexandre de Moraes permitiu que essa tomada de depoimento fosse feita sem a presença dos advogados do Moro, que inclusive está reclamando disso, e nessa o Bolsonaro soltou que queria assim, trocar o chefe da segurança por falta de interlocução, o que ainda pode causar graves danos a ele do ponto de vista eleitoral, vamos ver. Mas ele disse que reafirmou aquela história de que o Sérgio Moro até topava trocar o diretor da Polícia Federal desde que fosse indicado para o Supremo Tribunal Federal. O que eu pergunto para você, Ana, no fim das contas, essa história, neste momento, está ruim para o Sérgio Moro, não? Tá ruim. Falando em Sérgio Moro ainda e Podemos, eu queria lembrar que o Álvaro Dias, o cacicão aí do Podemos, ele foi denunciado por doleiro, por ter recebido propina durante a investigação da Lava Jato, denunciado por um criminoso, e ele não se tornou investigado oficialmente, né? Então, assim, a gente sabe que o Moro tem um relacionamento com ele muito próximo, que vai vir à tona nos próximos dias,
E agora o Deltan e o Moro vão ver como é que funciona e a vidraça. Tem muita coisa por trás do Moro, muitos bastidores. Eu estava até conversando com algumas pessoas em Brasília, elas contando umas histórias assim, até de uso de máquina para investigação pessoal, para apuração no âmbito doméstico. Então, assim, vai começar a aparecer muita coisa. O depoimento do Bolsonaro para ele foi péssimo, porque a resposta do Moro foi pior ainda, né? Ele falou que ele nunca trocaria os valores morais dele por cargo. Só que ele trocou, ele diz que tem os valores morais, é questionável falar isso, a gente acreditar nisso, porque ele fez isso tudo e virou superministro do Bolsonaro, né? Ele fez uma troca ali, quando ele virou o superministro do Bolsonaro, que só ganhou a eleição porque o Moro condenou o ex-presidente Lula. Então, assim, ele está tentando correr atrás do prejuízo, mas fato é que esse depoimento em que o Bolsonaro fala que o Moro teria vinculado a indicação dele ao Supremo, a gente sabe que o Moro sempre quis o Supremo, enquanto ele estava lá. Informação de bastidor, mas era um bastidor praticamente público, de que o Ministério da Justiça era a primeira fase da troca que ele teria com o governo Bolsonaro. O que aconteceu foi que a relação azedou. Agora, ele sofreu esse baque hoje, ele já sofreu ali aquela manifestação no aeroporto, ele tem muita coisa que vai aparecer agora que ele está colocando aí a cabeça de fora e admitindo que o que ele sempre fez foi política, né? E eu acho que vai ser uma briga interessante daquelas eu torço para briga, sabe, assim? Quem que você acha que vai levar a briga? Porque, assim, se a gente for ver o eleitorado do Bolsonaro, quando ele foi eleito, grande parte era devido às promessas de combate à corrupção, da figura já emprestada do Moro. O Moro conversou com ele antes, um pouco antes, né, de abrirem as urnas. E aí, quando eles têm um rompimento, você tem um rompimento dentro do eleitorado que elegeu o Bolsonaro. E os lavajatistas, eles não são mais parte do governo Bolsonaro. Eles eram, mas eles ainda compactuam de alguns valores. Então, a gente tem que ver aí, com o crescimento do Moro nas próximas pesquisas ou não, como é que vai ficar essa relação. Mas a tendência é que eles vão brigar ali entre eles. Tanto que os ataques bolsonaristas dos últimos tempos foram delegados que eram vinculados ao Moro, o próprio Sérgio Moro. Então, vai ser uma briga ali entre eles que vai ser interessante de acompanhar. Se você falou em pesquisa, na última pesquisa IPESP, o Moro aparece com 8% em uma das simulações. Mas, e tirando do Bolsonaro a maioria. Tirando do Bolsonaro. Pela análise que eu vi, ele tira mais do Bolsonaro do que do Lula. Então, é uma coisa meio... ele não tira, né? Ele tira do Bolsonaro, não tira do Lula e, na verdade... tira um pouco de uma variação do Ciro, porque os dois aparecem mais ou menos empatados. O Marcelo Zorzi aqui pergunta para a gente se o Dallagnol estaria saindo para não sofrer uma condenação do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu não acho que seja por isso, porque o Conselho Nacional do Ministério Público, como o CNJ, não é dado a punir de forma exemplar e rigorosa. As representações dele contra ele estão todas paradas lá. Né? Tanto que teve essa proposta aí que o Arthur Lira acabou derrubando, mas que faz todo sentido, feita pelo deputado Paulo Teixeira, de fazer uma reforma no Conselho Nacional do Ministério Público, ampliando a participação, e aí chamaram de interferência política, mas não é isso. O fato é que o sistema judiciário brasileiro hoje não tem, na última instância, um sistema de controle social, e dá no que dá nessa atuação política, tanto na justiça, na magistratura, quanto no Ministério Público, que é um negócio, desculpa, que o Brasil precisa combater em algum momento, porque senão vai transformar isso, as corporações tomadas por um viés político partidário e agindo contra o desejo da maioria, né? Interferindo no jogo político, que eles não podem fazer. Agora, Maurício, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que o lavajatismo terá força na próxima eleição a ponto, por exemplo, de alavancar essas candidaturas, Moro, Dallagnol,
e outros nomes ligados à operação? Eu acho que não, Sérgio. Inclusive, quero pegar o gancho aí do final da fala do Rodrigo, né, que ele fala que o Moro está indo com um partido com a mesma estatura dele. É de fato isso, né? Hoje, o Sérgio Moro e o Dallagnol também, eles não têm mais aquele espaço que poderiam ter, né? A gente pega no auge da Lava Jato, a gente fala que o Moro foi um ator político sempre, né? E isso estava explícito, na verdade, até na fala das pessoas na rua. Você cansava de ouvir pessoas defendendo aquela pauta anticorrupção, até mesmo na campanha do Bolsonaro, pessoas que estavam fazendo campanha para o Bolsonaro, dizendo, pô, o Moro seria um grande presidente. Quer dizer, tinha esse imaginário, né, na cabeça do povo, né, que foi criado pela grande mídia, sobretudo, mas isso se deteriorou, isso derreteu, não tenha dúvida. Ele está indo para o Podemos, é um sinal disso, né? Ele não tem espaço hoje numa legenda maior que aposte na sua candidatura. As pesquisas estão mostrando aí que ele pode vir a ser um auxiliar para tal terceira via ela crescer, seja o Ciro, seja um outro, porque ele tira um pouco mais do Bolsonaro, né? O Dallagnol, por sua vez, eu acho que não tem muito para onde correr. Lá no Paraná tem essa limitação aí do Álvaro Dias, como vocês colocaram, e lembrando que o Senado, a próxima eleição, renova 1/3 só, né? É só um senador que será eleito, quer dizer, não vai ser fácil essa eleição para o Senado, não vai ser fácil tirar caciques que têm candidatura assegurada do seu posto, né? Eu acho que o Dallagnol vai ter que rever por baixo as suas pretensões, né? Ele falou que vai se retirar um pouco, né? Vai organizar as ideias e volta quando tiver as ideias organizadas. Será que vem mais um PowerPoint por aí, Sérgio? Ele ainda fala que quer continuar contribuindo para o bem do Brasil. Não, é curioso. Ele podia fazer a campanha em PowerPoint. Inclusive, ele já fez a campanha, e eu fiz aqui as contas da campanha que eles já fizeram. A Lava Jato acabou com 4 milhões de empregos diretos e indiretos, e 172 bilhões deixaram de ser investidos no país entre 14 e 17 no setor Petrobras e construção. A campanha dele foi feita. Destruição. Agora a gente não pode deixar de ouvir o alerta da Thaís, porque a Thaís é de lá, então ela ressaltou bem. Eu continuo achando que a República de Curitiba tem lá ainda um exército razoável de seguidores. Eu concordo. Eu não diria a mesma coisa em relação ao Moro, porque eu acho que esse rompimento do Moro com o bolsonarismo deixa as coisas um pouco confusas num estado ainda, especialmente no interior do Paraná, que é basicamente agropecuário, que ainda mantém um apoio ferrenho ao Bolsonaro, não como antes, mas ainda há uma classe que está com o Bolsonaro no abre, está ganhando muito dinheiro com essa disparada do dólar, essa crise alimentar. Então, para o Dallagnol, num estado notoriamente conservador como o Paraná, com um estado que apoiou a Lava Jato de maneira tão ampla, com a projeção, a visibilidade que ele tem, vale lembrar que ele é uma figura, um sujeito evangélico, que se comporta como predestinado, um bom moço, eu acho que ele tem, sim, grandes chances de ser pelo menos um deputado estadual, aí se é fato que ele vai se candidatar realmente em 2022. Thaís, o curioso é que o Bolsonaro foi visitar, né, a cidade de origem da família dele lá, né, por parte de pai e tal, mas depois, quando ele foi em Pistoia, né, na outra cidade lá para fazer aquela atividade lá em relação à Segunda Guerra, os repórteres descobriram que tinha uma das pessoas que estava protestando, era um líder sindical chamado Dallagnol, que é da família Dallagnol. Não sei se vocês leram isso, muito engraçado. Os repórteres foram a ele e falaram, tem lá, essa história, tem um... Aí ele falou, não, sei, a história do Brasil, sim, peço desculpa para vocês, aceita a desculpa. A família Dallagnol está desculpada lá na Itália. Aliás, Sérgio, você lembra do plano de governo do então candidato Bolsonaro, não? Não lembro, diga aí. Não, porque o curioso é isso, assim, era um plano de governo que tinha, salvo engano, pouco mais de 50 páginas, era uma coisa bem tosca, assim, e parecia mesmo uma apresentação de PowerPoint. Eu me pergunto se o Dallagnol não participou informalmente ali, deu alguma consultoria e tal, mas era uma coisa bem curiosa, assim, vale a pena resgatar. Eu não acho que, inclusive, ele pode dizer isso. As pessoas hoje em dia não têm mais tempo para ler um plano de governo, então vejam aqui o PowerPoint, né? Aí faz um PowerPoint ali com suas ideias principais e resolve dessa forma. Agora, de qualquer forma, a gente precisa ver esses próximos movimentos. A Chalimar da Silva pergunta: imagina o Moro candidato com a conja dando a mão, abraçando e beijando criança na periferia.
Tem Curitiba também, né? Dá para ele fazer uma campanha, vamos dizer assim, mais longe dessas coisas. Ele pode fazer uma campanha ali só pelo centro de Curitiba, pela rua 24 horas, e ali onde vai estar o eleitorado. Eu só sugeriria ao Moro que contratasse um personal stylist e mudasse um pouco aquele negócio daquele terno preto o tempo todo, a camisa preta parecendo coisa de fascista, talvez já não tenha tanto efeito. Agora, eu queria entrar aqui em outra discussão já, que é a questão do Ciro Gomes. Eu queria fazer uma rodada a cada um aí, o que vocês acharam desse movimento do Ciro Gomes? Quer dizer, vamos lembrar, um grupo de deputados do PDT, grupo até expressivo, votou a favor da PEC dos precatórios. E veja bem, a ex-pedetista Tabata Amaral criticou a PEC dos precatórios. Quer dizer, se ela estivesse lá, ela não teria votado na PEC dos precatórios. Que um grupo de deputados do PDT votou, e o Ciro Gomes disse que, a depender do comportamento desses deputados agora no segundo turno, ele deixará sua candidatura presidencial, sua pré-candidatura em suspenso. E surgiram várias teorias, teses, uma de que o Ciro já estaria pensando uma alternativa de sair do PDT e procurar um partido menos identificado com a esquerda. Teve gente que insinuou que ele está já procurando uma forma de escapar dessa, porque a situação ali da chamada terceira via tá muito complicada, há um grupo muito grande de candidatos, e obviamente muita gente o elogiou por ter usado a sua posição para pressionar essa bancada do PDT. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acharam dessa decisão, e como vem também, porque não foi só o PDT, né? A gente viu também votos no PSB a favor dessa PEC dos precatórios. É engraçado que nem o PDT, nem o pessoal do PSB vai ganhar o dinheiro da emenda, que foi o grande movimento do Centrão. As pessoas estão dizendo, o próprio Bolsonaro está dizendo que as pessoas que não votaram na PEC dos precatórios estão querendo tirar dinheiro dos pobres, mas, na verdade, o grande volume de dinheiro que sobrará será para pagar as emendas no ano eleitoral. Mas eu vou começar. Ana, Rodrigo, Maurício e Thaís, o que vocês acharam desse último lance, vamos dizer assim, dessa turbulência aí na candidatura do Ciro e na sua relação com o PDT? Eu estava aqui fazendo as contas, né? São 24 deputados do PDT e, bom, e 15 votaram favoráveis à PEC, né? Então é um número grande, né? E aí o Lupe manteve o celular desligado durante a manhã de hoje, né? Foi ligar lá mais para o final da tarde. E nesse inteirinho, o Lupe deu entrevistas falando que vai conseguir 13 votos contrários à PEC na volta aí, né, dentro da bancada do PDT. Ainda acionou o STF contra a PEC, né? Era engraçado que o Lupe anunciou isso no Twitter e a maioria das respostas bastava sua bancada não ter votado junto, que você não precisava de entrar no STF, né? Você não precisava, enfim, entrar em negociação com os deputados. Mas fato é que o André Figueiredo ele estava desde o início nas articulações para liberar a bancada para votar a favor da PEC. André Figueiredo é uma das figuras mais próximas à família ali de Ciro Gomes no Ceará. Alguns parlamentares garantem que o Ciro sabia, no mínimo o Cid Gomes sabia do que iria acontecer, e eu acho, de verdade, assim, da primeira vez que eu vi, tem uma crise? Tem. Mas eu não acho que o Ciro vá desistir da disputa por causa disso. Se ele for desistir da disputa, é por inviabilidade eleitoral, é por alguma outra questão. Eu não acho que é por causa da PEC dos precatórios, até porque nos últimos meses o que ele mais provou é que não tem muita... a linha dele de raciocínio mudou bastante, né? A postura dele, a questão do voto impresso, ser favorável... Então, eu não acho que a PEC dos precatórios o chateou, não. Sabe? De vez em quando o PDT dá umas dessas lá na Câmara, entendeu? Vota contra o povo mesmo e a gente fala aqui. A própria Tabata já soltou umas dessas, foi super criticada, né, na época. Então, não acho que tem nada a ver com PEC. Eu acho que se ele for deixar de ser pré-candidato, vai ser por um período
e para ver alternativas, assim. Não vejo isso como um grande arroubo ideológico do Ciro, não. Bom, assim, quando a gente analisa o tema específico, é preciso dizer que o Ciro acertou ao se posicionar contra a PEC dos precatórios. Por quê? O primeiro aspecto é esse que o Sérgio levantou. De fato, sobrará muito mais recursos para distribuir emendas parlamentares para a turma do Centrão do que para financiar o Auxílio Brasil para as famílias mais pobres, tá? Esse é o primeiro aspecto. Mas tem também um segundo aspecto, que é o seguinte: o que é o precatório? O precatório é uma dívida pública que houve uma ordem, uma decisão judicial para o governo dizendo, pague. E boa parte dessa dívida pública não é de grande monta, não é indenização porque, sei lá, tomou um terreno para construir algo, não. É indenização trabalhista, é indenização do INSS, benefícios que deixaram de ser pagos para aposentados. É dessa turma que a gente está tirando dinheiro para financiar esses dois lados, né? Um lado justo, que é o auxílio às famílias mais pobres, e o outro lado é as emendas do Centrão, né? No primeiro caso, a gente está cobrindo um santo e destapando o outro. E no segundo caso, é absolutamente injustificável, né? Você tirar dinheiro de pessoas que estão ali na fila há muito tempo esperando para receber indenizações do governo para dar emenda para o Centrão. Então, no aspecto em si, o Ciro tem absoluta razão de se manifestar contra a aprovação da PEC dos precatórios. Agora, se é genuíno ou não a preocupação dele com essa PEC, acho que só o próprio Ciro, acho que só o desenrolar dos fatos é que vão decidir. Realmente sou estranho ele ter colocado em jogo a candidatura dele. Então, realmente, parece haver algum coelho na cartola. Será que com isso ele está, de fato, talvez articulando uma candidatura por outro partido, em parceria com outro candidato que tem grande viabilidade eleitoral, né? Recentemente o PSD teve a filiação do José Luiz da Atena, né, que é uma pessoa que tem grande apelo público, né? Será que realmente o PSD tem o projeto de lançar o presidente do Senado para a presidência da República? Ou será que alguma outra coisa foi negociada? É que não temos como saber isso agora, né? Esse segredo, se existe, está muito bem guardado, e acho que só acompanhando aí o desenrolar desses fatos é que saberemos. Agora, de fato se o PDT alterar o voto nesse segundo turno de votação, ou seja, se esses 15 deputados modificarem o seu voto, aí o Ciro, em tese, perde a justificativa que estava querendo criar para fazer isso, né? Então, eu não sei, é difícil avaliar isso, acho que eu deveria perguntar para o próprio Ciro o que realmente está por trás disso, e obviamente ele vai dizer que é a preocupação com a aprovação de um negócio desse, ele não vai admitir que tem algo planejado em outro sentido, né? Rodrigo, aqui no Rio, nos anos 90, né, na primeira prefeitura do César Maia, ficou popularizado o termo factoide, né, que a imprensa criou, porque o César Maia criava, né, fatos e políticos, às vezes em relação a algum evento, alguma coisa específica da prefeitura, da administração, mas muitas vezes em relação a fatos políticos, dificuldade com a base de vereadores, uma coisa que ele criava, lançava na imprensa, e aí 2 dias depois já vinha com aquela resposta, a imprensa percebia que tinha sido enganada, né? Aí criou esse termo, factoide do César Maia. Esse negócio está com cheiro de factoide. Eu também não sei dar resposta de nada, assim, estou curioso. Eu achava, a primeira reação foi achar que realmente o Ciro estaria com as malas prontas já para ir para outro lugar, e por isso estava esticando a corda para ver se ela arrebentava, mas a reação do Lupe, como a Ana falou, foi surpreendente, quer dizer, o Lupe se colocar ao lado do Ciro dessa maneira. Eu estou querendo ver esses próximos capítulos aí, estou achando que tem, como diz o povão, tem caroço aí embaixo desse angu.
Olha, eu tendo a concordar com todo mundo que esse parece um factoide. Acho que se existe por parte do Ciro alguma outra negociação, algo em jogo que indique uma saída do PDT, não me parece que a PEC dos precatórios seria o grande momento, a grande pauta para fazer esse jogo de cena. A minha aposta até aqui, com as informações que a gente tem, é que esse se tratou de mais um ato intempestivo do Ciro Gomes, numa tentativa de demonstrar o seu poder sobre o partido, de conseguir com que o PDT mude essa votação no segundo turno. Mas acho que a situação, o saldo até aqui, não é positivo para ele. Uma, porque, independentemente disso ser ou não blefe, o fato é que ele colocou na mesa a possibilidade de jogar a toalha e de não concorrer às eleições presidenciais, ao menos não pelo PDT. E segundo, que a repercussão nas redes sociais entre a militância pedetista, que é muito aguerrida, que é um dos principais ativos dessa candidatura do Ciro à presidência, não foi boa. Muitas pessoas ponderaram, muitos voltaram a lembrar a autonomia do partido. O Lupe tenta colocar panos quentes nessa história. A Carta Capital conversou com o André Figueiredo, que é o deputado que foi, enfim, o grande artífice dessa negociação pela PEC dos precatórios. Ele também manteve a posição, diz que o PDT é um partido soberano, independente, que vota com a própria consciência, que esse tinha sido um assunto negociado. Então, eu acho que se existe por trás dessa história toda alguma intenção escusa, alguma intenção secundária, o timing e os resultados não são bons. De qualquer forma, ele também acaba sinalizando aí para uma questão, tem dois pontos interessados nisso. Primeiro, que é o mercado financeiro, que está odiando essa decisão, ou pelo menos vai passar a cobrar mais caro, dado essa mudança. Hoje a Bolsa despencou, o dólar subiu, então a sinalização para um setor influente na eleição e, ao mesmo tempo, também por uma questão que é justa, porque essa PEC do precatório é mais uma, vamos dizer assim, desorganização, porque virou exatamente a casa da mãe Joana, a gestão econômica e financeira e fiscal brasileira, nas mãos do Paulo Guedes, esse gênio chamado, também conhecido como Posto Ipiranga. Ele bagunçou o coreto de uma forma total e vai ser uma coisa muito complicada depois de quem vier assumir, ou se sobrar para Bolsonaro, o segundo mandato do Bolsonaro, caso seja reeleito, reorganizar essa história toda. Então, isso está em jogo. Agora, eu queria lembrar também que é o seguinte, é uma PEC que tem com grandes chances de cair depois no Supremo. Isso é um tema sensível que já foi derrubado. Todas essas tentativas de burlar pagamento precatório são constantemente derrubadas na Justiça. Já ações da OAB preparadas, já tem um monte de outras entidades se preparando para recorrer ao Supremo se essa PEC for ao final. Lembrando também que ela vai ser julgada, vai ser agora analisada em segundo turno na Câmara dos Deputados, mas ela ainda precisará passar pelo Senado, onde o clima para ela também não é dos melhores. A tendência no Senado é que essa questão fique na gaveta, e por isso, aparentemente, o Bolsonaro pediu aí um plano B, vamos dizer assim, não é o C, o D, o F, o Z, ou o plano 456, para tirar algum dinheiro para ele conseguir fazer esse Auxílio Brasil, porque também não parece que essa PEC será votada com a velocidade necessária no Senado. Então, estamos diante dessa situação e, como todo mundo disse aí, vamos acompanhar os próximos acontecimentos. A Ana Paula Souza, nossa editora de cultura, traz essa semana uma história que é alvissareira, feliz, alegre, embora ainda não necessariamente, vamos dizer assim, ela continua sendo preocupante, porque, na verdade, a reportagem que ela vai comentar aí é sobre a reabertura, né, dos shows, dos teatros, das casas noturnas, esse passo está se dando no Brasil, como se deu em outros lugares do mundo, para aceitar de novo o público. A gente sabe que o setor de cultura sofreu muito, bastante, talvez tenha sido, se não o maior, os 2 dos 3 setores mais afetados pela pandemia, que teve também muita dificuldade de se manter nesse tempo, e agora tem essa notícia, mas lembrando também que a pandemia não está sob controle.
né? Ela continua você tem um repique em alguns lugares do mundo, a Europa, na China, e todo mundo teme que uma abertura apressada no Brasil, que ainda mantém índices altos, né, de mortes e de internações e de infecções, que você tenha também esse repique em breve, se você afrouxar, flexibilizar demais as regras. Mas esse é um ponto a ser discutido, que a Ana vai nos contar um pouco aí, é como o setor cultural está lidando com essa possibilidade agora de ter novamente público. Então, Cacá, mostra aí para a gente, Ana. Olá, pessoal, boa noite. Na sessão de cultura dessa semana, a reportagem principal trata da volta dos mega shows depois da pandemia ou durante a pandemia. Então, o Rock in Rio, Lollapalooza, o Allianz Parque aqui em São Paulo tem aí um movimento forte para 2022 com a volta de tudo isso. No caso do Rock in Rio, os ingressos já estão praticamente esgotados. A gente traz também uma matéria traduzida do Observer que eu achei muito divertida, que é sobre um livro que foi traduzido agora para o português, está chegando agora às livrarias, chamado A Trama da Vida, que é sobre fungos. É um biólogo que tem se dedicado a estudar os fungos. Ele diz, inclusive, que os fungos no futuro vão ser usados para várias soluções tecnológicas, e a gente, quando termina de ler essa matéria, fica com vontade de comer cogumelos e, quem sabe, até experimentar as trufas, que são os fungos mais conhecidos. É isso. Boa leitura para todos. Por falar em pandemia, que na verdade quem falou fui eu e não a Ana, vamos ouvir a Fabíola, que na verdade na semana passada a gente não conseguiu rodar o vídeo dela. A Fabíola Mendonça fez justamente a reportagem que ela faz essa semana sobre a pergunta, para responder a pergunta: a flexibilização das regras de isolamento social estão apressadas no Brasil? A gente está se precipitando? Quem fala um pouco para a gente é a Fabíola. Fabíola? Olá, amigos de Carta Capital. Estou passando por aqui para convidar vocês a conferirem uma reportagem que fiz para a edição da próxima semana, que é sobre a flexibilização dos protocolos de segurança em relação à Covid-19, que alguns estados estão fazendo. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro abriram os estádios de futebol para receber 100% do público, inclusive sem a obrigatoriedade do distanciamento social. No Rio de Janeiro, inclusive, não é mais obrigatório o uso de máscara em ambientes ao ar livre. Essa flexibilização tem preocupado a comunidade científica, e aí eles citam, né, a gente está vendo também o avanço da Covid-19 em outros países que adotaram medidas parecidas, e isso tem preocupado muito. Existe um receio muito grande de que o Brasil volte a ter novos casos e, consequentemente, aumente também o número de mortes por conta dessa flexibilização. Então, é isso. Vai lá na revista, confere a reportagem desta semana, porque tem muito mais detalhes. Até a próxima. Pois é, minha gente. Então, a gente viu aí. Agora vamos aqui para a nossa rodada final, nossas considerações finais, o bate-bola de sempre. Vou começar com a Ana Paula Gussen. Ana Paula, sua dica da semana aí. Ana Paula é uma colega da cultura. Ana Flávia, desculpa, Ana Flávia. Não, mas desde pequenininha o pessoal confunde mesmo. Não, porque eu tinha falado Ana Paula Souza, aí você sabe como é que é, né? A minha mulher tinha um chefe que ele fazia muito bem, que ele trocava o nome das pessoas, né? Inclusive trocou o dela, porque ela é sobrenome italiano, mas aí tinha um Giovanna só com N, aí colocou com 2 N's. Eu vou fazer isso, para não me confundir, eu vou trocar o nome de vocês. Tá ótimo. Tá desculpado, Rubens, tá desculpado. Valeu, Márcio. Valeu, Márcio. Bom, eu vou fazer um marketing rapidinho aqui da mesma reportagem da semana. A gente fez uma matéria sobre a FUNAI. A FUNAI foi aparelhada, né, pelo agronegócio, por delegados federais, servidores da PF, e acabou virando como se fosse uma polícia política que persegue higienistas, ONGs. E a gente comenta um pouco sobre
o fato da FUNAI ter paralisado completamente as demarcações de terras indígenas, inclusive outras que já estavam muito avançadas, e a corrida aí da justiça, né, para tentar reverter essa situação aí dentro da autarquia. E eu também quero chamar vocês para acompanhar o direto da redação amanhã às 18. Você que está comigo, né, Maurício? É, isso aí. É isso aí. Até amanhã. Maravilha. Então, aproveitando que é a dupla, Marcelo, quer dizer, Maurício. Sérgio, a minha dica é esse assunto que a gente tratou hoje, mais uma vez, é o meio ambiente, né? A COP, ela dura 2 semanas, para quem não sabe, esses primeiros dias, já houve COPs em que o chefe de Estado só chegaram na segunda semana, né? A maioria delas foi assim, na verdade. A primeira semana era dedicada aos diplomatas e, enfim, a toda a série de discussões, e o chefe de Estado chegava na segunda semana para poder arrematar, anunciar os acordos, tal. Dessa vez foi diferente, foi o oposto, né? O chefe de Estado foi o primeiro, por isso que foi feito esse anúncio logo do metano e também o outro lado do conto de desmatamento. Mas teremos, de fato, agora o trabalho duro, digamos assim, na próxima semana da COP, que vai chegar a ser o documento final na próxima sexta-feira, não amanhã, mas na semana seguinte, e aí ficaremos de olho também nessa evolução da discussão global ambiental. Muito bem. Thaís? Sérgio, aconteceu hoje, finalmente, rodada do leilão do 5G, ganharam frequência as principais faixas, a Claro, a TIM, a Vivo, uma empresa chamada Winity, que vai se tornar, de fato, uma nova operadora, mas, infelizmente, isso não significa que o Brasil vai adotar de pronto essa tecnologia. O Brasil ainda está muito atrasado na discussão do 5G, por conta dessa paranoia importada dos Estados Unidos em relação à Huawei. Esse leilão atrasou, o processo de implantação atrasou, e vai chegar muito tarde ao Brasil o 5G. Esse cronograma de implantação que o governo mantém agora começa em 2022, mas só vai terminar de chegar ao Brasil profundo a partir de 2028, enquanto outros países já estão discutindo o 6G. Então, se por um lado é importante que a gente finalmente esteja conseguindo chegar mais perto dessa tecnologia, de novo, como muitas vezes acontece no Brasil, vamos chegar atrás e podemos ter problemas em relação a isso, ou, enfim, embarcar numa tecnologia que já não vai ser a que vigora no resto do mundo. Muito bem. Rodrigo? Eu gostaria, na verdade, só de reforçar o convite que a Thaís fez anteriormente do webinar que a Carta Capital está promovendo sobre a crise climática. Ele começa no próximo dia 10 de novembro, às 18 horas, reúne grandes especialistas para tratar desse tema, como o próprio Carlos Bocurri, que nos concedeu a entrevista no início do programa, Ricardo Galvão, ex-presidente do INPE, as ex-ministras Marina Silva e Isabela Teixeira, o senador Jacques Wagner, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, entre outros. A programação completa está em dialogoscapitais.com.br e, mais uma vez, trata-se de um evento gratuito. Quem se inscrever ainda ganha um e-book e uma assinatura de cortesia da carta digital por 30 dias. É isso, pessoal. Um bom fim de semana para todos. Então, eu agradeço, eu só queria passar aqui lembrando que o Bolsonaro se autoconcedeu uma medalha de mérito científico. É verdade. Faz todo sentido para quem defendeu a cloroquina, né? Para quem quis dar cloroquina para EMA, provavelmente quem é terraplanista. Ele também que confundiu o John Kerry com o Jim Carrey e que chamou a Torre de Pisa de Torre de Pizza. Então, também mais um motivo para ganhar essa premiação toda. E, nesse momento, a gente aqui se despede. Eu queria Rodrigo, Ana Flávia, Maurício e Thaís agradecer, obviamente, mais uma vez a companhia. E também agradecer a quem nos assistiu aqui, lembrando também que quem gosta muito desse programa, daqui a pouco vai poder assistir lá na TVT, que também nos honra com essa parceria. Então, até a semana que vem e, pessoal, boa noite, até a próxima. Valeu, pessoal, boa noite. Tchau, tchau, gente.